18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Alô, Karime Leão. Alô, Carlão. Boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Você está ouvindo Mix. Karime, sempre lembrando aí para o nosso ouvinte, né? Participe conosco do programa 18 horas. A sua participação é importante, é bacana, é legal e a gente gosta. 994887592 para você participar conosco, Karime. Valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. 18 horas. Começando 18 horas com os destaques do dia. Acordo entre o governo do estado e a Justiça do Amazonas garante verba para exames no Hospital Francisca Mendes. Caso Didi, a Justiça começa a audiência de instrução com as 10 pessoas investigadas por tráfico de drogas. DENIT libera a circulação de caminhões pesados na BR-319 para evitar desabastecimento durante a seca. Acidentes com carretas e contêineres preocupam motoristas em Manaus. Legal, 6:02, valeu, obrigado pela sua presença e em 100,7 pela sua audiência. Vamos juntos com esses e outros assuntos, hein? Os destaques desta quarta-feira, 4 de setembro de 2024. No ar, mais uma edição do programa 18 horas. Aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, como sempre falamos aqui, né, Karine? Porque temos que realmente falar, porque é um assunto de extrema importância para a população, porque a situação da nossa saúde está crítica aqui no nosso estado. Essa questão, além de não inaugurar nenhuma nova unidade, essa gestão, no caso, piorou o que já existia. Isso é que é mais chato ainda. Um dos exemplos é o Francisca Mendes, que já foi referência em cirurgias cardíacas, já foi um dos melhores do país e hoje está nessa situação. No hospital não tinha nem material, nem para os procedimentos de cateterismo e angioplastia. E como sempre, a Justiça precisou mais uma vez intervir nessa questão, Karine. Só assim funciona, Carlão. Foi feito aí um acordo entre o governo do estado e a Justiça do Amazonas que garantiu o desbloqueio de verbas para o Hospital Francisca Mendes para voltar a fazer esses procedimentos que você falou. Detalhe, essa verba estava bloqueada desde 2020 por pedido da Defensoria Pública para assegurar a compra dos materiais necessários para os procedimentos. Olha, agora a expectativa é que 800 cirurgias vão ser feitas, como explica a repórter em detalhes, repórter Odinera hoje. Um pequeno alento para quem espera por um procedimento de cateterismo e angioplastia no Hospital do Coração Francisca Mendes. Graças a um acordo com o Estado, feito por determinação da Justiça do Amazonas, esses procedimentos serão oferecidos em Manaus. A Defensoria Pública do Amazonas informou que o acordo garantiu o desbloqueio de verbas para a realização dos procedimentos. Esse dinheiro foi bloqueado em 2020, a pedido da Defensoria Pública, para garantir a compra de materiais para a realização das cirurgias. No segundo semestre do ano passado, as máquinas de hemodinâmica do Hospital Francisca Mendes quebraram e não foram consertadas por um bom tempo, gerando um represamento na fila do cateterismo e angioplastia. Na época, o defensor público Arlindo Gonçalves, coordenador do Núcleo de Defesa da Saúde, apontou que o Francisca Mendes vinha passando por uma crise de gestão que culminou na drástica redução de cirurgias devido à carência de insumos, órteses, próteses e materiais especiais. O que a Defensoria tem verificado é que o nível de desassistência no Francisca Mendes atingiu um patamar assustador, notadamente no que se refere a procedimentos de hemodinâmica, procedimentos cirúrgicos. Em algumas especialidades de procedimentos, a produção chegou a zero por motivos diversos, como falta de insumos, falta de equipamentos que estariam parados. Enfim, podemos verificar que a situação do hospital piorou em relação ao que havia no final do ano passado. Ficou
ficou evidente que algo precisa ser feito para, de algum modo, proteger o hospital das escolhas políticas do gestor da vez. Por causa disso, a Defensoria Pública pediu o bloqueio do dinheiro na época e a Justiça agora desbloqueou a verba para a contratação emergencial com dispensa de licitação de uma empresa para a realização das cirurgias. De acordo com a Defensoria, a Secretaria de Saúde do Amazonas estima que 800 procedimentos serão realizados. A decisão que homologou o acordo é do juiz Rony Frankstone. Ele autorizou o desbloqueio de mais de R$1 milhão do Fundo Estadual de Saúde para pagar a realização dos cateterismos e angioplastias. O contrato tem duração de 90 dias. De imediato, 160 pacientes ambulatoriais já foram selecionados pela Secretaria de Saúde do Estado para as primeiras cirurgias. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h06 e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que é o DENIT, decidiu liberar a circulação de veículos pesados na BR-319 por conta da seca severa que está castigando os rios aqui no Amazonas, Carlão. Carlão, com o nível das águas tão baixo, o transporte pelos rios, que é tão essencial aqui pra gente, ficou, claro, comprometido e agora a alternativa é usar a rodovia. Pois bem, a BR-319 é uma estrada super importante pra gente, mas todo mundo sabe que ela tem muitos problemas, né? Falta revitalização, asfaltamento de vários trechos, especialmente nos trechos mais difíceis, que ficam aí um caos na época da chuva. Agora, Karime, com a liberação para os caminhões pesados, a preocupação é com o que vai acontecer com essa estrada, que já não está nas melhores condições. Essa medida do DENIT mostra o quanto a seca está afetando a nossa região, não só no transporte, mas também na economia, que depende, é claro, da circulação de mercadorias. E a falta de ação rápida por parte das autoridades só piora a situação, deixando, todo mundo ainda mais vulnerável à deriva, cara. Pois é, né, Carlão? O que a gente fala aqui? A gente tem que ter uma alternativa aos rios. É preciso que essa rodovia seja liberada, seja revitalizada o quanto antes. Não é possível Manaus, o Amazonas, praticamente ficar isolado do restante do país. Isso é ridículo. Então já está mais do que na hora desse imbróglio, vamos dizer assim, dessa queda de braço, dessas negociações e ajustes que rolam em Brasília serem desatados e o pessoal começar a trabalhar de verdade na revitalização da BR-319. E a verdade, né, Carlão, é que enquanto a seca continuar, as nossas opções são limitadas, mesmo com a rodovia liberada. E a população do Amazonas vai ter que enfrentar mais esse desafio no meio dessa crise ambiental. E nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, vai falar mais a respeito daqui a pouco. Legal, 6h09, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques de hoje. 18 horas. Vamos agora falar dos bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente, Carlão. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro está aqui em Manaus, mas ela cancelou a caminhada no centro da cidade, né? A gente estava comentando também com esse calor, foi meio difícil, né? Mas ela manteve o encontro no Teatro Amazonas, é isso? Conta mais, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Encontro que acontece daqui a pouquinho, já são 18h09, né? Fazendo papel do Carlão aqui, dando a hora. Adoro. Mas 18h30 aí tá agendado para começar esse evento no Teatro Manauara. E aí, Michele vem, né? Já estava com a agenda pronta para vir mesmo para fazer campanha exatamente para Alberto Neto e Maria do Carmo Cefaí, que é a dupla do Bolsonaro em Manaus, a aposta aí do ex-presidente para ser o próximo prefeito de Manaus. Bolsonaro mesmo ainda não chegou por aqui, o que foi informado pelo PL é que havia um adiamento, que ele vai chegar. Bom, é bom que ele venha logo, porque a coisa, né, faz diferença. Esse dia que ele chega faz diferença. Mas o que eu soube também é que agora, dia 7, a gente tem o evento lá na Avenida Paulista com Jair Bolsonaro e Alberto Neto estará presente, Maria do Carmo Cefaí, que é candidata a vice, também estará presente. Outros políticos de Manaus estarão lá, mas esses dois a gente destaca porque estão exatamente aí na corrida pela Prefeitura de Manaus. Quanto a Michele, o plano era fazer uma caminhada no centro pela manhã,
e concluir, né, cumprir parte da agenda e concluir justamente nesse evento aí no teatro. Mas não sabemos exatamente por quê. O que foi dito foi que ela passou mal. Pode ter sido pelo calor, mas pode ser por qualquer outra razão. O fato é que ela veio, está em Manaus e daqui a pouquinho tem esse encontro aí no teatro e vai ter transmissão ao vivo. Eu tô ligada, eu tô aqui ao vivo, mas tô vendo quando começa pra ver o que vai ser dito. Quem que vai estar lá, a gente já sabe? Quem que vai estar lá, por exemplo? A gente sabe que simpatizantes, mas não tenho exatamente nome além do nome da própria Michelle, né? Acho que ela é o grande chamariz nesse momento. Tivemos ali Nicolas Ferreira também, né? No fim de semana, e agora Michelle Bolsonaro. Então, pra fechar a agenda, acho que tá faltando uma vinda de Bolsonaro. Não sei se é a mesma coisa irem até Bolsonaro em São Paulo, mas acho que a vinda dele aqui tem um símbolo, tem um peso maior, força, né? Eu acho. Tem um peso maior e pode ser que aconteça. Eu vou até buscar saber mais, mas por hora não tem data para que Bolsonaro apareça por aqui. Ele fez um vídeo falando que vem, mas não deu a data. Legal. E assim, a gente sabe o que ela vai fazer, ela vai falar alguma coisa assim de importante, nada, não adiantaram nada pra gente. Ainda não adiantaram nada pra gente, mas a Michelle, ela tem uma forte fala junto ali com as mulheres da direita, né? Com as mulheres conservadoras. Ela tem uma liderança nesse sentido e é importante para Alberto Neto também ter esse apoio, né? Ter esse público com ele. Toda a direita se unir a ele agora é uma boa ideia para ele, né? Será que você vai ter uma relação com os evangélicos? Que ela tem também, né? Exatamente, sim, verdade. É esperado que esse público esteja lá. Exato. Mas não houve grande informação sobre o que exatamente será feito ali no teatro, mas eu vou ficar de olho no que acontece e aí trago pra você, se não hoje, amanhã mesmo, porque daqui a pouquinho eles entram no ar e aí a gente pode conferir mais de perto. Bacana. Blink, olha só, para atrair e engajar os eleitores, 6 dos 7 candidatos a prefeito de Manaus montaram aí os quartéis generais, né? Que são os QGs, exclusivos para adesivar os carros dos apoiadores. Engraçado que já começou há algum tempo a campanha e eu não vi muitos carros, eu vi poucos. Aliás, eu vi uns 4 ou 5 e era Davi e Cidade, né? Assim, os outros eu ainda não vi nenhum. E essa ação aí, será se vai reverter essa situação, essa baixa adesão? Porque realmente tá pouco, Essa época já era pra ter bastante mesmo, né, Carlão? Verdade. E a primeira coisa que fazem quando diz assim, a partir de meia-noite de tal dia tá liberada a campanha. Primeiro momento é o adesivaço, adesivamento, né? Exatamente. Acho que só o Amon não fez isso esse ano. E o Gilberto Vasconcelos, de fazer logo no primeiro momento, porque não tinha o material da gráfica. Quer dizer, até estaria no plano dele, mas ele não teve como colocar em prática. Então a gente tá vendo aí os candidatos a prefeito fazendo QGs e até delivery de adesivagem. Delivery chique? Você liga e vão lá adesivar o seu carro. Roberto Cidade não tem a opção do delivery, mas ele tem muitos pontos de QG, como falou o Carlão, né? Tem na Zona Norte, tem na Zona Sul, na Zona Leste, Oeste e Zona Sul também. Então, todas as zonas têm um lugar específico para você conseguir fazer lá a sua adesivagem do seu carro, dizendo que é um apoiador do Cidade. Sim. A Mamandel também tem um comitê no São José Operário e um comitê em Flores. E ele tem o Disque Amon, chamou de Disque Amon, pra pedir para o serviço ir até você, até a sua casa, entendeu? E vai lá e adesiva, super prático. Que moderno, gostei. Eu gostei, né? Eu não lembro de ter visto antes. Eu acho que não também. A gente tem Davi Almeida, ele tem a mesma pegada, tem o serviço por WhatsApp e tem um ponto fixo que é lá na Newton Lins. Marcelo Ramos, ele tem na rua Diogo Bernardes, no Conjunto Jardim Espanha, no Aleixo, e também disponibiliza o serviço em delivery. Alberto Neto adotou o delivery e tem um comitê central na rua Clóvis Barreto, no São José. É pertinho do Porão do Alemão, é o que está indicando aqui. Ótimo ponto de referência, né? O Wilker Barreto tem na Rua do Partido, né? Na sede do partido, aliás, Rua Banibas, no bairro Parque 10. E também tem por delivery. Gilberto Vasconcelos não está adesivando veículos. Não adesivou no dia, digamos, oficial disso, né? Que não é oficial, claro, mas é o dia tradicionalmente de fazer o adesivaço. Ele não adesivou e não tem também adesivado
agora, nem não há plano no futuro, ao que me parece. Mas assim que tá a distribuição. Gente, teve pesquisa hoje, viu? Olha aí, conta pra gente, traz os números. Teve pesquisa hoje e tem alguma foi diferença? da 100% de cidades, teve diferença importante. Como é o nome da empresa? O Instituto é 100% Cidades. Essa pesquisa foi feita pela 100% Cidades junto com a Futura Inteligência. De acordo com ela, na pergunta em quem você vai votar se a eleição fosse agora, ela saiu hoje, viu? Davi Almeida aparece com 25,3% das intenções de voto, liderando. Margem de erro é de 3,1%, tá? Então a gente tem cidade com cravados 20% de intenção de votos, tendo um segundo lugar que é tratado como, ele empatou com o Davi Almeida, porque se o Davi cai e o Cidade sobe na margem de erro, ele tá empatado. Eu acho uma forçação de barra, mas diz que é assim que calcula. A gente tem a Mamandel com 17,9%, portanto, Cidade assumindo aí um segundo lugar. Que diferença das últimas, né? E a Mamandel num terceiro lugar. Mas se for calcular a margem de erro dessa forma, o Cidade também estaria empatado com a Mon. Então teremos o quê? 3 primeiros lugares. É complicado tratar dessa forma, né? Alberto Neto com 14,4%, próximo ali do Amon. Marcelo Ramos não chega aos 2 dígitos, tendo 6,7%. Wilker Barreto chega a 1,7% e Gilberto Vasconcelos performa aí 0,1%. Então, de acordo com o Instituto 100% Cidades, junto com Futura Inteligência, Davi está na frente, Cidade aparece em segundo, a Mamandel em terceiro. Se a eleição fosse agora, teríamos Davi e Cidade indo aí para o segundo turno e, de acordo, fez esse cenário também, Cidade sai na frente de Davi Almeida em um segundo turno entre ele e Davi. Mas é isso, pesquisa acontecendo, a gente deve ter mais pesquisa aí em breve e teremos muitos debates em breve também. E quanto mais perto fica da eleição, mais fácil da gente dizer que agora sim a pesquisa tenta adivinhar, porque aí tá muito próximo. Agora ainda tá muito longe, né? Ainda pode ter muita virada, ainda pode ser outras leituras. Você acha que com os debates, com a participação ou não dos candidatos nos debates, isso reflete nas pesquisas? Tem especialistas em política lá fora dizendo que os debates não mudam a percepção de um eleitor. Entretanto, cortes do debate que viralizam têm uma força muito grande. Então, de qualquer forma, é o debate impactando sim, né? Mesmo sendo um corte ali. Pode ser que não é todo mundo que esteja ligado no debate naquele momento, mas aquele pedacinho que pode fazer a diferença em alguém que está ali pendendo entre um e outro, pensando, será que voto ou não voto? Isso pode fazer Eu discordo dessa posição aí. Teve muita gente que já perdeu a eleição em debate mesmo. Mas isso assim, mas isso antes das redes sociais e de toda a influência dessa mas linguagem. O debate é de extrema importância para o cara definir mesmo. Tanto que tem os cortes. Tem nem como. Eu acho que hoje a influência das redes sociais é crucial. Claro. Então, aí os cortes nas redes sociais. A rede social elegeu o Bolsonaro, presidente da República e várias outras situações, enfim. Exatamente. Agora, o debate é importante e muda muita coisa na cabeça do eleitor. Na minha opinião. Sim, mas aí os cortes. Pelo que eu tenho observado nesses anos todos de campanha. Mas esse ano a rede social está muito mais crucial. Esse ano a percepção do eleitor para as redes sociais. Sim, mas a rede social é diferente. Exatamente, a rede social é um processo já, né? O debate vai para a rede social, o debate acontece na rede social. Não, mas aí são os recortes, como a Cíntia falou. Esse recorte é que vai influenciar. Sim. E aí o debate, né? Quem vai tem um recorte, quem não vai não tem um recorte para fazer essa influência dessa linguagem da rede social. Não necessariamente que você tenha assistido, mas que o candidato tenha ido ao debate e conseguido ali um bom recorte, nossa, viraliza. O que a gente tem assistido nos recortes nas redes sociais todos os dias é do candidato de São Paulo, Pablo Marçal. Exatamente. Ele se projetou através do debate. Exatamente. Fazendo o
debate. Os recortes nas redes sociais. Que se só fosse o debate na televisão, ninguém acompanhou, eu não acompanhei. Agora, o recorte nas redes sociais a gente já conhece de cor, até da entrevista lá no Sem Censura, né, Blink? Exatamente. É isso, eu vou ficar de olhinho em tudo que acontece, em especial nesse momento que vai já começar a live, e trago mais informação pra você amanhã. Obrigada, Blink, até amanhã. Beleza, Cíntia Blink, agora são 6h20, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nós temos falado aqui com frequência, né? Quando acontece, a gente noticia acidentes envolvendo caminhões e caçambas aqui em Manaus. Ontem, por exemplo, nós noticiamos a carreta que tombou em cima de um carro e o motorista morreu na hora. Pois é, Carlão, a cena foi chocante das redes sociais, inclusive, é horrível. E por isso surgem nas redes sociais várias denúncias com imagens, mostrando acidentes, mostrando coisas desse tipo. O repórter André Meirelles, ele está acompanhando esse assunto, conversa com a gente ao vivo agora. Boa noite, André. Então, nós chegamos a pedir um posicionamento de fiscalização, inclusive do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Tivemos uma resposta, porque a gente está desde ontem pedindo isso, não é? Conseguimos uma resposta, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, ligado aqui com a gente na 100.7. Olha, a gente tem sim esse posicionamento, Karime. A gente vai colocar daqui a pouco, porque a gente vai falar agora sobre outro acidente, hein, que aconteceu, que é o caso de um motociclista de aplicativo que estava com uma passageira, né, e quase foram esmagados por uma carreta, que é desse acidente que aconteceu na manhã de hoje, ali na Avenida Coronel Teixeira, que fica no bairro Ponta Negra, na zona oeste aqui de Manaus, né? Inclusive, essa situação ocorreu quando o condutor acabou se desequilibrando e a moto tombou ali na pista, né? E a carreta passou por cima da roda dianteira ali. Por pouco, né? O motociclista e a mulher não foram atropelados, esmagados aí pela roda desta carreta, mas ambos acabaram sofrendo fraturas nas pernas, precisaram também ser socorridos para hospitais ali, os motoristas, né? Inclusive, a gente traz essa informação que os motoristas de Manaus, agora desde que está acontecendo todas essas ocorrências, eles estão cada vez mais apreensivos, né, com o trânsito aqui da capital amazonense, e a gente conseguiu falar com alguns desses motoristas, de pessoas que conduzem tanto carro quanto moto, para ver qual é a opinião deles, né? E não é diferente, eles também trafegam aqui pelo trânsito de Manaus com medo, como é o caso aí do Siloé Esteves, que é técnico de Caldeiras. Ele vai falar agora pra gente sobre essa situação. Conversei com ele agora há pouco. Ele fala também que o trânsito, né, é responsabilidade de todos, e ele tem também essa opinião dessa falta de fiscalização e dos condutores também imprudentes. Vamos acompanhar. O perigo de dirigir em Manaus, além da fiscalização, também são os motoristas imprudentes. Os motoristas de Manaus gostam muito de cortar pela direita, pela esquerda, ou pela direita, coisa que não é o certo. Você está ouvindo 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do Siloé Esteves, ele que é técnico de Caldeiras e também é motorista aqui na cidade de Manaus, deu a opinião dele aí sobre essa situação. Agora a gente vai ouvir mais um relato que agora há pouco à tarde, inclusive, né, a gente tem a fala do treinador, personal trainer, Luiz Felipe, né, Monteiro. Ele vai falar agora sobre a situação que ele acabou nesse trânsito de Manaus aí, com todo esse caos, com tudo isso que tá acontecendo, né, acabou sofrendo um acidente. Ele que é condutor de moto, estava dirigindo moto, estava, né, saindo do trabalho ali quando enfrentou esse trânsito de Manaus, acabou aí sofrendo esse acidente. Vamos conferir a fala dele. Sem reciclagem dos motoristas, então tudo isso prejudica o trânsito, além da atenção. Eu mesmo sofri um acidente justamente por falta de atenção do motorista. Então, hoje em dia está muito perigoso andar em Manaus por conta disso. O trânsito, você precisa ter totalmente atenção em todos os lados. Você está ouvindo 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do personal trainer, ou treinador, né, Luiz Felipe Monteiro, que estava falando aí sobre a experiência vivida por ele agora no trânsito de Manaus. Sim. Acabou sofrendo, né, esse acidente e situações que têm acontecido dia após dia. O acidente agora do personal trainer, agora que a gente fala também desse outro acidente que aconteceu pela manhã, que a carreta aí quase esmaga a perna do motorista
motorista de aplicativo, da passageira também que estava com ele, que ele acabou se desequilibrando, e essa fatalidade também que a gente teve ontem, né? Esse acidente, depois desse acidente, inclusive, com um container que aconteceu na tarde de ontem, que tombou aí sobre um carro e vitimou Ítalo da Silva Prado, de 32 anos, que conduziu o carro, acabou morrendo ali na hora. O IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, respondeu aos nossos questionamentos, tá falando o que tem sido feito aí para combater essas imprudências no trânsito de Manaus. A fala aqui que a gente vai acompanhar é do Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito do IMMU. Tem intensificado a fiscalização voltada para veículos pesados em todas as zonas da cidade. Durante esse ano já realizamos 36 operações de carga pesada, somada com a fiscalização na zona máxima de restrição de circulação, já são quase 150 operações. Então, o condutor precisa estar atento à legislação, ao horário que ele pode circular, bem como às condições dos seus veículos. Então, precisa estar atento a todas as situações, trafegar dentro do limite de velocidade e respeitar toda a sinalização, de forma que a gente consiga, dessa maneira, reduzir de forma considerável os acidentes envolvendo veículos pesados na cidade de Manaus. 18 horas. Tá então, Karime, Carlão e ouvintes. A gente ouviu aí, né, como é que é? Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito do IMMU, né, essa fala dele, que ele enviou pra gente explicando essa situação, que já tem sido feito operações como operações carga pesada, né, para ter essa fiscalização, né. Mas está sendo insuficiente, porque o número de acidentes, o número de mortes está cada vez maior. O número de imprudências registradas também. Então, essa fiscalização, o número dessa fiscalização está sendo insuficiente para dar segurança ao motorista, ao trânsito da cidade. Vamos colocar mais gente, vamos ver uma outra estratégia para dar mais eficiência, para dar mais segurança para o trânsito de Manaus. Não está sendo suficiente. Eu não vejo tanta eficiência realmente assim nas ruas. Né, Carlão? Porque o que a gente convive são caminhões pesados. Você ontem falou Não vejo coordenação de tráfego em lugar nenhum. Antigamente você via, né, gente? Tinha sempre alguém em algum lugar dando uma orientação, alguma coisa. Você não vê mais isso acontecer em Manaus, cara. Não, é só uma indústria de multa, querendo ver quem passa num sinal isso, sinal daquilo, mas ali para segurança mesmo do motorista, a gente não tá orientação. Pronto, isso assim, aí. Enfim. Segue aí, André, a gente te cortando aí, você com seu material e a gente aqui se perturbando, diga. Não, então é isso. Então a gente pegou essa resposta aí para as pessoas que, inclusive os internautas, né, questionam muito sobre essa situação. Inclusive a gente já até teve aqui uma fala, uma matéria, uma notícia que a gente trouxe aí sobre Manaus, a situação de que é perigoso para dirigir aqui na capital amazonense por conta aí de várias imprudências no trânsito que acabam resultando nesse tipo aí de acidente, né? Inclusive também a gente tem uma lista aqui que foi atualizada, né, pela própria Prefeitura de Manaus, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que mostra comparativo de vítimas fatais em sinistros, ou seja, acidentes de trânsito em Manaus desde o ano de 2011 até 2014. Aí só vem crescendo, na verdade, Karime, Carlão, esses números, né, são cada vez mais assustadores, né, e faz com que, por exemplo, nesse ano de janeiro foram 22 vítimas fatais desse ano, em fevereiro foram 20, em março foram 26, em abril 27, em maio 22 vítimas, em junho 34, em julho 20, agora em agosto esse número foi bem maior, foi 41, né? 41 vítimas aí de acidentes de trânsito, e setembro também já começa aí com mortes no acidente de trânsito. E os números só aumentando, né, André? Aumentando ano a ano, né? O que era lá em 2014, que era só 10, né, 9 acidentes, hoje já ultrapassa aí 40 acidentes por mês com vítimas, na verdade, acidentes com vítimas fatais. Acidentes tem todo dia, mas com vítimas fatais, que a gente está atualizando esses números aqui. Vai aumentando o número de veículos, mas não vai aumentando o número de fiscalizações e de coordenações e tudo mais. Exatamente. É desproporcional, né, o crescimento. É desproporcional o trabalho de fiscalização. E pior ainda é em relação a contêineres, caminhões, veículos pesados, né, Carlão? A gente passa... Hoje eu contei 6 caminhões de lá para cá no meu caminho. Eu parei, você sabe que eu até... É um trecho pequeno.
Eu até parei atrás, eu fico fugindo de parar no sinal ao lado de uma carreta, ao lado de um caminhão. E é perigoso realmente. É muito perigoso, cadê? A fiscalização novamente, é uma indústria de multa que está faltando aí fiscalizar e oferecer mais segurança para o motorista. 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Legal, continue aí em 100,7, continue às 18 horas. Governo Federal autoriza o trabalho de dragagem nos rios do Amazonas e Solimões. Importante, você vai saber detalhes já aqui no 18 horas. 18 horas. Agora tempo e temperatura, previsão do tempo para amanhã já quinta, hein? Com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, para esta quinta-feira a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Bom, gente, a previsão de chuva aí são 5% de previsão de chances de chuva, ou seja, quase nada, tá? A mínima prevista 27 graus, a máxima pode chegar a 37 graus e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 83%. Mix. Olha, o nosso Rio Negro baixou mais 25 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 19 metros e 1 centímetro acima do nível do mar. Mix. Olha, o governo federal deu o sinal verde para começar de imediato a dragagem dos rios Amazonas e Solimões. Essa medida é crucial porque com a seca severa que está baixando o nível das águas, a navegação está ficando cada vez mais difícil, especialmente para as grandes embarcações que dependem desses rios para transportar mercadorias. Existe até o risco de Manaus ficar isolada, como nós comentamos ontem aqui, noticiamos, falando muito sobre esse assunto ontem aqui no 18 horas, né, Karine? Pode ser isolada pelos rios, mas a Nathalie Moraes, ela trouxe as informações que abastecimento vai ter. Sim, tem até portos novos. Exato, portos novos para chegar. Iniciativa privada. Exato, para ter insumos, enfim. Tem várias ações sendo feitas e que vamos ficar abastecidos. Agora, isolado regionalmente, digamos assim, sem o rio, realmente vamos. Provavelmente. A dragagem vai ajudar, é claro, a desobstruir trechos críticos, permitindo que os barcos naveguem com mais segurança e eficiência, mesmo com o nível dos rios tão baixo como a gente está vendo. Isso é importante não só para manter o abastecimento das comunidades ribeirinhas, né, Carlão, mas também para garantir que a economia da região continue funcionando, porque temos aqui a Zona Franca de Manaus. Nós conversamos com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Serafim Correia, que falou do trabalho lá no Tabocal. Vamos ouvir. Eu recebi um telefonema hoje do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e Comércio, me comunicando a mim e ao governo do estado do Amazonas que hoje à tarde, às 14 horas, portanto já deve ter ocorrido, o DENIT assinaria o contrato de dragagem da área da costa do Tabocal, bem como da enseada do Rio Madeira. Esse serviço, que deve começar dentro de 15 dias, vai ajudar e muito a navegabilidade daquela região. Portanto, só temos a agradecer ao DENIT, ao presidente Lula, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, por essa providência que se soma agora com os 2 portos temporários, espantando de uma vez por todas qualquer hipótese de crise. 18 horas. Olha, vão ser investidos cerca de 500 milhões de reais de recursos do Ministério de Portos e Aeroportos nos próximos 5 anos para permitir a navegabilidade segura durante todo o ano, desde a fronteira com o Peru e a Colômbia até a cidade de Itacoatiara, um percurso fluvial de mais de 1.500 quilômetros, Karime. Com essa ação, o governo federal espera que minimizar os impactos da seca e assegurar que o transporte fluvial, que é vital aqui para o Amazonas, continue fluindo. Agora, é claro, torcer para que tudo aconteça dentro do previsto, né? Nesse período que a gente vai precisar, que é de seca, estiagem e tudo mais, e a situação dos rios melhore logo. Olha, começou hoje a primeira audiência de instrução e julgamento dos envolvidos no esquema de tráfico de drogas e também na morte de Dídia Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido. 10 acusados começaram a ser ouvidos sobre as denúncias de captação, distribuição e uso da ketamina, Karine. Pois é, Carlão, o objetivo dessa ação é esclarecer todos os detalhes desse esquema que causou grande impacto em Manaus e teve repercussão nacional. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto
assunto e tem mais informações pra gente agora. Boa noite, Nathalie. Então, dos 10 acusados, 4 respondem ao processo em liberdade, 6 estão presos, não é isso? E quem que participou da audiência hoje? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, todos eles participaram, somente o Marlisson Souza, né, que era ali o maquiador e amigo pessoal da Dídia Cardoso, não participou dessa audiência de instrução e deve responder judicialmente pelo fato de não ter participado, já que ele cumpre aí prisão domiciliar, e aí ele vai ter que explicar para a justiça por que ele não participou. E aí na audiência de instrução de hoje, além de serem ouvidos, essa audiência, Karime e Carlão, ela não tem hora para acabar. A gente está falando... ela segue online? Segue. A gente está falando de uma audiência de mais de onde recentemente, durante essa semana, teve o segredo de justiça quebrado. Inclusive, o advogado de defesa de 6 das 10 pessoas arroladas aí nesse processo pediu ao magistrado que volte, né, que esse processo volte a segredo de justiça. A gente está falando de um processo que envolve mais de 2.000 páginas e que essa semana vários trechos bastante importantes foram veiculados por toda a imprensa. E aí, Karime, durante a audiência, o investigador Geraldo Nascimento revelou pontos importantes. Ele que foi um investigador direto da Polícia Civil, envolvendo principalmente o Bruno Roberto, o fisiculturista que é envolvido no caso, que era então o noivo da Dídia. Ele trouxe detalhes sobre as quantias de dinheiro que eram recebidas da Cleusimar Cardoso para o Bruno. Ele afirmou que a mãe da Dídia, mãe da ex-Sinhazinha, pagava o Bruno para que ele continuasse tendo o relacionamento com a filha. O investigador também destacou que o Bruno realmente esteve com a Dídia, ele foi a última pessoa que esteve com ela ali horas antes da sua morte e continuou administrando medicamentos, mesmo percebendo que ela estava completamente debilitada, que ela já não tinha mais condições, ela já tinha realmente perdido ali a consciência. A Dídia, vale a gente reforçar, Karime e Carlão, que ela morreu aí por overdose de ketamina, né, uma droga utilizada, uma substância, um anabolizante de cavalos, e aí ela foi encontrada morta no último dia 28 de maio na Cidade Nova, na zona norte aqui da nossa capital. Eu separei aqui um trechinho para quem está ouvindo o programa 18 horas, onde o juiz de direito do Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, o Celso Souza de Paula, que conduziu aí essa audiência, lia, né, ali um trecho do processo, destacando esses últimos momentos aí da Dídia. Vamos conferir. O denunciado Bruno Roberto da Silva Lima namorava a filha da denunciada Cleusimar e esteve no recinto da mesma hora antes do seu falecimento. Consta dos autos que o denunciado adquiriu cetamina, efetuando o pagamento via Pix, além de fomentar e tolerar o uso da substância entorpecente de sua namorada, mesmo quando ela estava em evidente estado de vulnerabilidade, sob efeito da droga, anuindo que, ainda assim, o consumo permanecesse no mesmo ritmo. Ademais, o denunciado induzia o uso de outras substâncias entorpecentes, estimulando que a denunciada Cleusimar prosseguisse em seu intento de se elevar espiritualmente, mediante o uso de drogas, sustentando que aquilo estava fazendo bem para sua namorada, mesmo esta em evidente estado precário de saúde, tendo viabilizado a aquisição de mais cetamina em favor da família Cardoso, desembolsando recursos próprios para este fim, tendo em vista que realizou pagamentos via Pix na aquisição da cetamina. 18 horas. Karime e Carlão, ouvintes do programa 18 horas, a gente ouviu aí a fala do juiz de direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, o Celso Souza de Paula. E aí, Karime, como eu disse, né, foram ouvidas primeiramente as testemunhas de acusação, pelo menos 18 pessoas aí foram ouvidas, seguidas aí pela defesa e, por último, os acusados. 9 pessoas acusadas devem ser ouvidas nesse processo, né? A gente sabe, esse caso aí envolve um grande esquema, né, principalmente de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A audiência marca então o início desse processo judicial que acabou aí tirando a morte da ex-sinhazinha do garantido, a Dídia Cardoso. A primeira audiência de instrução foi realizada hoje e essa é a primeira vez que esses envolvidos aí no uso de ketamina durante os rituais aí da seita Pai, Mãe, Vida
vida são vistos desde as prisões que aconteceram aí em maio deste ano. Karime, Carlão, a fisionomia deles era outra, mas assim, um ponto que vale a pena a gente destacar, inclusive o advogado de defesa, ele é bem ativo aí nas redes sociais, ele realmente abriu uma live ali para que todo mundo pudesse acompanhar, e é visível, né, o quanto, por exemplo, o Ademar já perdeu aquela aparência cadavérica, debilitado, né? Assim como a Verônica, a própria Cleusimar Cardoso também estava bem diferente. Mas um ponto importante a gente destacar que a boa parte da audiência foi marcada por risadinhas e brincadeiras irônicas. Sério? Entre eles, dos acusados? Entre eles, entre os acusados, assim, por exemplo, o Maxi, o proprietário da clínica de veterinária, assim como o seu amigo ali, o entregador dele, ele foi por muitas e muitas vezes durante essa audiência na manhã de hoje, eles estavam, o Max e o Aldrin Scott, que estavam ali lado a lado, eles por muitas vezes trocavam risadinhas e irônicas, assim, zombando mesmo, que realmente mas zombando assim da situação da justiça, da situação deles de estarem ali falando ou... Não, era uma situação, a gente imagina, né, uma certa postura diante de um magistrado tratando-se de um caso tão importante como esse, né? Então, eles não mantiveram essa postura, assim como a Audrey, ela que era ex-mulher do Ademar. Ela também foi ouvida como testemunha, porque ela foi arrolada aí nesse processo. Mas lembra, Karime, que durante, não sei se os nossos ouvintes também conseguem lembrar, mas logo depois da morte da Dídia, vazaram imagens dessa jovem, dessa ex-cunhada da Dídia, também muito debilitada. Ela que foi internada, chegou a ser sequestrada de dentro do hospital. Exato. Mas hoje, durante esse processo, ela negou toda e qualquer violência física ou psicológica sofrida ali pela família Cardoso. Ela disse, inclusive, que ela já usava drogas há bastante tempo, antes mesmo ali de conhecer o Ademar. Como você disse, né, Karime, pelo menos 6 pessoas das 10 pessoas que foram iniciadas inicialmente permanecem presos, né, e todos ainda participam dessa audiência de videoconferência, né, e a gente vai seguir acompanhando para trazer e atualizar para você aí de casa todos os detalhes sobre esse assunto. Agora, a gente ainda tem algum outro passo dessa investigação? Depois eles devem falar, né? Depois dessa audiência, é isso? Karime, olha, o que foi pedido hoje, né? Que volte ao segredo de justiça, porque como eu disse, né? Durante essa semana vazaram aí pelo menos 130 páginas das mais de 2.000 páginas que envolvem esse processo, trazendo pontos muito polêmicos, né? Por exemplo, como o depoimento da empregada doméstica, da pessoa que trabalhava ali diretamente, ela dizendo que... Da casa da Dídia. Ela afirmando que por muitas vezes a própria Dídia tentou fugir de casa, e aí que por vezes a Verônica Seixas, que era a gerente da rede de salões, ela impedia a Dídia de fugir. Ela fazia a Dídia voltar atrás. E aí esse depoimento também trouxe um ponto importante, que ela diz o seguinte, que a Cleusimar Cardoso, a mãe da Dídia, ela era sempre a pessoa que recebia os vidros de ketamina. Por exemplo, se ela recebesse um vidro de 50 ml, ela aplicava 20 ml no Ademar, 20 ml na Dídia, e a Dídia pedia, pelo amor de Deus, para que ela não fizesse isso, porque ela já estava muito debilitada. Que loucura, hein? E aí o restante, os outros 10 ml, ela aplicava nela mesma e em todas as pessoas que iriam ali para as reuniões da seita, da Pai, Mãe, Vida, Cuida. Então, assim, ela se mantinha sempre sã, né, para ter o controle ali de toda aquela situação, e torturava os 2 filhos, mas principalmente a Dídia. No depoimento, a doméstica enfatiza que a Dídia tinha o braço torturado, entortado pela mãe, sofria beliscões, assanhava o cabelo. São detalhes realmente assustadores que vieram à tona, e aí agora a defesa realmente está pedindo que esse sigilo volte ao sigilo desse processo. Mas a gente vai seguir acompanhando e trazendo as atualizações para os nossos ouvintes. Afinal de contas, esse caso ganhou uma repercussão nacional. E é muito pesado. Eu lembro que você falou, a cada passo, a cada atualização, a gente fica estarrecido, assombroso, com quão monstruoso é essa história, não é? Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Agora 6h44, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
E amanhã tem passo a passo, hein, Karine? É isso aí, Carlão. Amanhã tem o passo a passo. Começa amanhã. O repórter legal. André Meirelles tem as informações das atrações desse primeiro dia. Boa noite, André. Então, quantas atrações? Conta pra gente mais detalhes. Boa noite, Karine e Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, amanhã, vamos falar das atrações de amanhã. Tem no palco Malcher, tem John Veiga, que começa aí se apresentando 5h30 da tarde. Depois vem Jorge Japa, de 6h25 da tarde. Depois tem Luísa Sonza, que começa às 7h20. Depois vem João Gomes, 8h50. E às 10h50 entra a Loki com música eletrônica. Aí vem Luan Santana, meia-noite 50. Já no palco Alfândega tem o Oficial 80 às 18 horas. Tem também aí a Casa de Caba, 18h55. Tem Pit às 9 da noite, Capital Inicial 10h45 e Matuê, meia-noite e 30. E lembrando também, Karine Carlão, toda uma estratégia ali do trânsito, né, de novo itinerário que vai ter ali a partir de amanhã. De hoje já começou também, mas agora a gente vai ouvir como é que vai ser o trânsito aí amanhã com o Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito do IMMU. A partir de amanhã, durante o evento, esse perímetro de interdição precisará ser ampliado, devido à quantidade de pessoas aqui. A principal intervenção viária inicial que nós teremos será na Luiz Antoni e Epaminondas. Na Luiz Antoni, os condutores só conseguirão chegar até a rua 10 de julho. E caso haja uma extrema necessidade, nós teremos também outras intervenções viárias. Vale ressaltar que o transporte coletivo estará liberado para chegar até o terminal central. Então, os usuários do transporte coletivo precisam estar atentos também com relação à chegada aqui no centro da cidade. Porém, caso haja uma extrema necessidade, devido à quantidade de pessoas aqui no terminal central, nós iremos desviar o transporte coletivo nas proximidades da Praça da Saudade. Mas, para isso, nós estaremos com aproximadamente 200 agentes de trânsito por cada dia do evento, para orientar os condutores em relação às rotas alternativas. E com relação a essas rotas, a melhor forma de chegar aqui no evento é Getúlio Vargas, 7 de setembro e Eduardo Ribeiro, e estacionar bem próximo do evento na área ali da Eduardo Ribeiro. Outro caminho para chegar aqui no centro da cidade é pela Manaus Moderna, Floriano Peixoto, 7 de setembro e também Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro e toda aquela área superior ali do centro da cidade serve de estacionamento. Então fiquem atentos, qualquer dúvida, tire as dúvidas com os nossos agentes de trânsito. 18 horas. Tá aí, como falou o diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, né? Os condutores que estiverem ali por perto podem tirar dúvidas com os agentes de trânsito que vão estar ali pelo local. Inclusive também vale ressaltar aqui, Karine Carlão, que depois que terminar o evento, nos 3 dias, 5, 6 e 7, ali no centro da cidade, depois que terminar o evento vai ter ônibus, né? Transporte público ali para levar todos que estavam participando. Passou da meia-noite, vai ter ônibus. Vai continuar tendo ônibus até levar toda a população. Isso é muito bom. Muito obrigada, André Meirelles, pelas informações. Grande evento. Agora 6h48 em Manaus. 18 horas. Para Brasília, né, Karine? Vamos embora, Carlão. Partiu Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. E como já falamos aqui no início do programa, pelo menos o DENIT reconheceu a situação de emergência que estamos passando aqui por causa da seca dos rios e liberou a passagem de caminhões pesados lá na BR-319, no trecho entre Manaus e o Maitá. Cadu, um alívio aqui pra gente, não é, Cadu? Que bom. Boa noite. É um alívio, né, Karine? Agora o risco de desabastecimento é bem menor, né? Sem dúvida. Boa noite. Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Às 18 horas. Ô, Karine, ontem o DENIT Amazonas, o Regional Amazonas, voltou atrás e revogou essa portaria que havia publicado uma semana antes, proibindo o trânsito de veículos pesados acima de 23 toneladas. Voltou atrás, mas manteve a restrição entre 8 da manhã e 6 da tarde. Prioridade para os caminhões transportando alimentos, transportando remédios, aquilo que é prioridade. Aqui em Brasília, o senador Plínio Valério esteve hoje à tarde com o diretor nacional do DENIT, o Fabrício Galvão, e ele veio com essa notícia de que o DENIT em breve vai revogar de vez a portaria. Se a navegabilidade dos rios piorar, a BR-319 vai ser liberada 100%. Mas enquanto que isso não acontece, o problema já é grave, mas se piorar,
enquanto há restrições nesse sentido, o DENIT vai cadastrar os caminhoneiros. Como é que funciona? O DENIT ele está divulgando um site para as empresas de transporte, para os caminhoneiros autônomos acessarem e obter uma licença de tráfego, que é o que vai permitir a passagem deles, no meio desse processo de restrição, Karime. Então eu vou falar o nome do site, é www.siaet.denit.gov.br. Eu vou soletrar www.siaet.denit.gov.br. Então, dessa forma, o motorista ou carreteiro vai poder transitar normalmente, levando a sua carga pela BR-319. Vai ser assim, para transitar vai liberar, mas por enquanto vai precisar dessa licença especial. Agora, Karime, aqui em Brasília, ainda em Brasília, hoje teve audiência pública no Senado Federal, com a participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O tema central foram as queimadas no país. É um assunto mais que urgente. Ela falou de pontos importantes, como o risco da Amazônia estar cada vez mais vulnerável às queimadas nos próximos anos. Falou do risco do Pantanal se acabar até o fim desse século, diante da aceleração das queimadas, do desmatamento. Mas aí a BR-319 acabou entrando no hall de perguntas dos senadores da região norte. Não tinha nenhum senador do Amazonas, mas tinha alguns senadores de Rondônia, tinha outros de Roraima, enfim, fizeram perguntas a ela. E como a gente sabe que a Justiça Federal mandou suspender qualquer licenciamento ambiental para obras de recuperação, aí no finalzinho da audiência eu fui lá e perguntei para a ministra se ela, diante da estiagem, diante dos problemas graves que o Amazonas está vivendo, se ela de alguma forma mudou de opinião com relação à necessidade de pavimentar a estrada para melhorar o desenvolvimento, para garantir de alguma forma o abastecimento. Então vamos ouvir o que disse a ministra Marina Silva. O licenciamento não é uma questão de apoiar ou não apoiar, é um processo técnico. E é assim que no governo republicano a gente faz. Houve uma decisão da Justiça, liminarmente, de suspender a licença por entender que os técnicos não haviam sido ouvidos no processo de licenciamento. Essa decisão foi mantida pelo tribunal e o Ministério do Meio Ambiente, ele se mobiliza dentro da quadratura da lei. Em relação à avaliação ambiental estratégica para empreendimentos de alto impacto, isso é algo que nós fizemos na prática em relação ao 163 e fizemos em relação à transposição do São Francisco, e alguns blocos de petróleo e gás são feitos essas avaliações. Isso não isenta do licenciamento, mas traz mais informações e é bom para o processo de licenciamento, porque o órgão licenciador, se ele tem mais informação, não apenas de cada empreendimento, mas se ele olha para a área de abrangência de todo o empreendimento, ele vai poder ter ali melhores condições de se posicionar e, em alguns casos, se posiciona de forma mais célere, sem perder a qualidade. Se vai ser viável o pedido que está sendo feito em relação a várias frentes, é uma decisão técnica. A ministra não dificulta e nem facilita. 18 horas. A gente acompanhou a fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que falou e também não explicou, saiu pela tangente, falou. E não explicou nada, absolutamente nada. Continuamos aqui, né, enfim, só Jesus. Só Jesus na nossa causa, o Cadu. É uma pergunta que incomoda bastante a ela, né, Karine? Ou seja, a BR-319, ela pronta para rodar, ainda vai continuar no nosso sonho por um bom tempo, viu? Porque pela disposição dela, como vocês viram aí, realmente está mais difícil. Apesar da crise que o Amazonas vive, a recuperação da nossa BR-319 ainda é uma incógnita. Karine Carlão. Desculpa, Cadu, mas é de uma ignorância, é de um absurdo, é de um desleixo. É de um descaso mesmo. É de um descaso, exato. É de um descaso. Ela sabe muito bem que está prejudicando. Mas olha, observe que agora ela tem o dispositivo da decisão judicial, né? Não dá para apertar agora mais tanto o Ministério, porque agora está pendurado na Justiça Federal. Por isso que eu não apertei tanto a ministra, porque não depende agora dela, nem do Ministério dos Transportes, depende da Justiça Federal.
Aí ela se segura nessa situação, né? Cadu, falta assim uma vontade política generalizada. Isso, estacionada. Porque é muita coisa no meio envolvida no processo. Não é só isso, então, como o Carlão fala. Existem outros interesses aí envolvidos no processo. A verdade é que a gente continua ilhado aqui e é um absurdo as pessoas aí em Brasília estarem mobilizados, falando, preocupados com a seca e não liberam uma BR-319. Chega a ser ridículo chamar a gente de idiota, né? Mas vamos seguir. Ricardo, olha só, hoje acordamos, né? Um dos assuntos mais comentados foi a prisão da influencer Deolane Bezerra numa operação da Polícia Civil para combater aí crimes de lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais, né? E é claro que o assunto das casas de apostas online foi a pauta de hoje em Brasília, ou seja, levantou a lebre, tanto que o senador Omar Aziz pediu a suspensão das casas de apostas online até a regulamentação do setor no Brasil. Complicou aí, né, Cadu? O assunto é sério mesmo e tá aí agora essa pauta aí, né? Agora vai começar a proibir jogos online e começa uma história aí, não é isso, Cadu? Começa uma ideia que começa a surgir pela fala do Omar Aziz. A gente vai falar do Omar Aziz, a gente falou sobre isso ontem e parece que ele estava adivinhando, viu, Carlão? Ele falou isso ontem à noite e hoje pela manhã aconteceu essa operação que prendeu a Deolane. Ontem no plenário do Senado ele tocou nesse tema, ele disse que esse mercado de apostas online está saindo do controle e precisa ser suspenso até que seja regulamentado. Então eu trouxe esse trecho, a fala dele. Vamos ouvir Omar Aziz. A gente tem que pedir para o Alexandre de Moraes ir mais além. É também mandar fechar as bets, que está tirando dinheiro do Brasil à torta e à direita sem ficar R$1 aqui. As bets não funcionam em qualquer país. Nos Estados Unidos, por exemplo, esses jogos eletrônicos não funcionam não, porque lá eles não deixam funcionar. Lá tem cassino aberto, quem quiser jogar vai em cassino. Mas na internet, jovem, criança, qualquer pessoa entra ali, você não tem identificação nenhuma. As pessoas estão jogando esse jogo do tigrinho, perdendo dinheiro. Isso sim. Também o ministro Alexandre de Moraes. Aliás, essa casa podia tomar uma decisão, presidente, a gente aprovar aqui imediatamente uma resolução que, enquanto não for regulamentado as bets, você tire do ar todos os sites de bets que estão arrebentando com a família brasileira. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz a respeito dessa falta que nós temos. Ele foi curto e grosso, arrebentando a família brasileira. A gente sabe de casos de suicídios. Das pessoas que pegaram dinheiro que não tinha da família inteira, se endividou. Mas tem nesses jogos. É complicado. Aí não há uma regulamentação, não há uma legislação aqui no país. E como fazer isso? É difícil. Pois é, mas aí a fala dele, do ministro Omar Aziz, do senador Omar Aziz, que vai lutar, que está aí falando que é importantíssimo que tenha essa legislação aqui no país, não é, Cadu? Não sei. Como é que tá isso aí, Cadu? Alô, Oi, Cadu, desculpa aí, começa de novo aí que eu tinha cortado você aqui. É importante a gente frisar, Karime e Carlão, que no começo desse ano, o governo federal sancionou uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional regulamentando o mercado de bets. Foi criada uma secretaria especial para tratar desse setor que a gente observa aí que está só crescendo, são centenas, eu acho que milhares de bets no mercado hoje em dia. Só que o governo, Carlão, tem a preocupação de arrecadar impostos e não de ver esse outro lado, que é o risco financeiro às famílias. Essa foi a brecha que ficou e que ninguém se preocupou na época que a proposta estava sendo discutida. Aliás, com justiça, a bancada evangélica estava preocupada e votou contra, mas aí a bancada foi vencida. Porque é um problema preocupante. O aumento dos gastos das famílias com as apostas online, inclusive entrou no radar do Banco Central. É onde entra os casos dos cassinos também nesse processo aí no Brasil, é a mesma coisa. Olha, se as bets, elas estão desse jeito, imagina, tá tramitando aqui no Congresso a história da lei que regulamenta os cassinos. Você acha que vai aprovar? Do jeito que tá, eu acredito que não. Pois é. O Carlão, essa preocupação com relação ao Banco Central, o Banco Central, elencando essa preocupação, diz o seguinte, que o orçamento das famílias está indo para o ralo por causa das bets. Isso está diminuindo a renda das famílias, aumentando o endividamento e também a inadimplência, fora os problemas familiares, psicológicos, enfim. A FEBRABAN
que é a Federação Brasileira dos Bancos, também entrou no debate. Disse que há uma bomba relógio no colo de milhões de famílias e que se não pisar no freio, há o risco de os bancos ficarem mais seletivos na concessão de crédito. Então, faltou o Poder Legislativo e o governo se atentarem para a questão do vício para o jogo. Mas claro, isso daí foi ignorado quando as bets foram regulamentadas. Regulamentação existe, o que tem é brecha na lei. Certo, Cadu. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Beleza, Cadu. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mix. Muito bem, vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Seca do Rio Madeira faz hidrelétrica de Rondônia operar só com 14% das turbinas. Escola na Geórgia, nos Estados Unidos, é alvo de atirador. Pelo menos 4 pessoas morreram. Um dos suspeitos foi preso. Levantamento da Serasa revela que a cada 7 minutos uma tentativa de fraude é registrada no país. Bola de Ouro 2024 tem na disputa 4 brasileiros. O atacante Vinícius Júnior, o técnico Arthur Elias e no futebol feminino Gabi Portilho e Tarciane. Mix. 7 horas em Manaus, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Polícia Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, anunciaram um acordo para combater o crime organizado e os delitos ambientais na Amazônia. O acordo prevê tecnologia, sistemas de inteligência, treinamento, gestão de bancos de dados e intercâmbio entre polícias do Brasil, América Latina e Caribe. No ano passado, o governo federal lançou o Plano Amazônia, Segurança e Soberania, o AMAS, com investimentos de 1,2 bilhão. Um dos principais objetivos do plano é o Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus, que ainda não está funcionando. Os projetos e programas anunciados para combater o crime organizado na Amazônia são bem-vindos, sim, mas precisam ser implementados em toda a sua amplitude. Até agora, mesmo com o esforço das polícias, o resultado, infelizmente, ainda não é suficiente. 18 horas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.